Um dia, cara, eu ouvi um missionário que estava servindo num contexto muçulmano e ele dizia a falta de obreiros. Cara, eu falei, senhor, eu quero ir. Aí um amigo falou, você quer ir mesmo? Então vamos fazer uma viagem. Me levou para Marrocos. Você foi solteiro? Não fui com a minha esposa. Você já foi casado? Fui casado. Uhum. Na verdade, eu conheci minha esposa num evento missionário, né? A gente tava lá. Melhor lugar, né? Mistérios de Deus aí, cara. E aí a gente foi juntos. E a gente morou 6 meses dentro da casa de uma família muçulmana. E aí eu te perguntar isso, então. Como é que prega para um muçulmano? Como é que evangeliza um muçulmano? Douglas, o pessoal acha que, cara, não dá pra evangelizar muçulmano. É a coisa mais simples e mais fácil do mundo. Fala, galera! Dizascope, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Dizascope Podcast. Toda segunda-feira, já faz mais de 3 anos, nós estamos aqui, nessa mesa de comunhão abençoada para falar sobre testemunhos, para ouvir histórias, para aprender, para rir, para chorar. E cada segunda é uma surpresa do Senhor para nós. E eu tô muito animado para esse papo aqui de hoje. Eu tenho certeza que vai ser muito abençoado. Deixa eu só te indicar um negócio antes da gente começar. É esse livro que a gente lançou, eu tive a honra de trazer para o Brasil, do Samuel Whitefield, que é Discipulado Começa com Contemplação. Quando eu li esse livro, foi muito impactante para mim, porque a mensagem do Samuel é: discipulado é formar alguém para se parecer mais com Jesus. Mas ele começa a trazer uma problemática. É como que eu ajudo alguém a se parecer mais com Jesus se ele nunca viu Jesus? Se ele nunca teve um encontro com a beleza de Deus em Cristo Jesus. Então ele vai falar, discipulado começa com contemplação. E ele vai começar a mostrar isso na Bíblia e como a gente pode discipular pessoas, discipular igrejas, discipular nações a partir de uma revelação de quem Jesus é. É maravilhoso. Vou deixar o link aqui. Pede o seu, a gente entrega aí na sua casa para você ter acesso a esse material. Vambora? Podcast de hoje? Flávio Ramos. Que honra. Prazer. Obrigado. Você tá aqui. Eu fui em Atibaia ontem ministrar. E um pastor me abordou lá, o Flávio tá aí, tal. Falei, que legal. Deve ser um grande amigo meu, né? Acho que ele veio com você ontem, ele falou que foi lá na escola ontem, ele apareceu lá. Mas eu tô muito feliz de ter você aqui. E só pra galera saber quem é o Flávio é casado, 23 anos, pai da Vitória, casado com a Carla. E ele é formado em letras, teologia e missiologia, com uma especialização no mundo muçulmano, que provavelmente vai ser o principal tópico da nossa conversa aí. E 27 anos aí de ministério pastoral e missionário, né? Você começou com 7 anos de idade, provavelmente. E é o diretor executivo do movimento Perspectivas do Brasil. Daqui a pouco quero falar um pouco mais sobre isso também, o que é o Perspectivas. Mas há 19 anos trabalha com o público muçulmano, ficou 16 anos em Foz do Iguaçu, né? Ali na Tríplice Fronteira, que é a maior comunidade de muçulmanos hoje no Brasil, mas também teve um período aí no Marrocos. 3 anos? 3 anos no Marrocos, também trabalhando para alcançar a evangelização de muçulmanos. Eu queria começar já perguntando para você, como é que entrou essa questão do mundo muçulmano, desse povo na sua vida? Como é que foi isso? Primeiro, que alegria, Douglas, estar aqui com você e com essa galera toda, com a família Dizascope. Muito, muito legal. O Flávio também veio para dar aula na Dizascope School. Passou lá 2 dias com eles. Foi muito bom, obrigado. Foi uma loucura santa. Que bom. Isso é top lá. Cara, primeiro começou pela minha paixão por Jesus. Quando realmente eu fui tocado por Jesus e queria mais de Jesus. Aí eu fui trabalhar na rua, com prostitutas e travestis, na minha igreja. Isso no Rio? Isso em São José dos Campos. São José dos Campos. Eu morei 12 anos em São José dos Campos. Mas um dia, cara, eu ouvi um missionário que estava servindo num contexto muçulmano. E ele, cara, começou a falar das dificuldades, mas também as oportunidades. E ele dizia a falta de obreiros. Cara, eu falei, senhor, eu quero ir. Eu tô aqui. Eis-me aqui. Não tive um sonho, nada. Muitas pessoas têm, mas não foi no meu caso. Mas eu disse, eu quero ir. Aí um amigo falou, você quer ir mesmo? Então vamos fazer uma viagem. Me levou para Marrocos. Isso nos anos 90, cara, para uma viagem. E aí
esse negócio começou a arder no meu coração de querer ver Jesus ser conhecido, amado, glorificado e honrado onde ele não era. Então foi assim uma palestra de um missionário, cara. É mesmo? O missionário, cara, cheio do Espírito Santo, ele faz um estrago maravilhoso, né, cara? O que eu percebo, Flávio, é que uma testemunha é muito poderosa. Sim. Né? Hoje, assim, o que a gente está experimentando nas redes sociais e tal, são muitos teóricos, né? Pessoas que sabem. Mas quando você tá com alguém que viu, ouviu, apalpou... Então aquele cara, ele era um apaixonado por Jesus e a paixão dele queria levar Jesus onde ele não era conhecido. Eu falei, eu quero ser assim, cara. E a partir daí, nunca mais voltei atrás. E nessa primeira missão que você foi, você passou então só... Foi 2 semanas. 2 semanas no Marrocos? Fui ao Egito e ao Marrocos. Tá. E aí, quando é que foi... você foi primeiro pra Foz ou primeiro pro Marrocos? Pra passar 3 anos? Na verdade, eu passei um pequeno treinamento em Foz do Iguaçu para depois ir como missionário efetivo pro Marrocos. E aí depois voltei para Foz do Iguaçu. Entendi. Então eu tive 2 temporadas, vamos dizer, e no meio o Marrocos aqui. Legal. E o Marrocos é de maioria muçulmana? 98% da população muçulmana. Então, um dos países mais muçulmanos. É. E me fala um pouco do Marrocos. Como é que é a realidade lá? Cara, Marrocos, por isso que é Rocos, né? Porque é uma diversidade. É um país lindo. É um povo, assim, carinhoso, hospitaleiro, alegre. Obviamente, eles têm muita dificuldade, tem a pressão da religião e tudo, mas, cara, foi um dos melhores lugares que eu vivi na minha vida. Eu rodei um pouquinho esse mundão de Deus, mas o Marrocos pegou meu coração, cara. As pessoas, assim... Eu acho que depois eu vou te contar isso. Eu morei com uma família muçulmana 6 meses. Eu até te perguntar se você foi solteiro? Não, fui com a minha esposa. Você já foi casado? Fui casado. Na verdade, eu conheci minha esposa num evento missionário, né? A gente tava lá. Melhor lugar, né? Mistérios de Deus aí, cara. E aí a gente foi juntos. E a gente morou 6 meses dentro da casa de uma família muçulmana. Cara, aí quebrou tudo, né? Aqueles E como é que eles receberam? É muito louco isso, Douglas. A gente entrou no avião e a nossa organização falou, vocês vão para a maior cidade porque lá vocês têm maiores estruturas. Aí mas eles deram uma liberdade pra gente. A gente chegou lá, eu pesquisei, falei, tem algumas igrejas aqui, poucas, alguns crentes. Falei com o meu coordenador, a gente não pode ir pra uma outra cidade que não tem nada. Ok. Marrakech. Aí eu fui pra Marrakech, na porta do deserto. E aí, cara, a gente ficou, eu e ela, um dia orando o dia inteiro no hotel. E a gente decidiu, assim, o primeiro táxi que passasse no outro dia e parasse, a gente ia entender que era a resposta de Deus e que a gente ia morar com esse cara. Doideira, né? O taxista? O taxista. E cara, e a gente ficou lá, oramos. E o meu coordenador falava árabe, então ele ia fazer essa ponte pra gente, né? Demos com a mão, a gente tava numa região bem turística. Marrakech é lindo, cara. Tem momentos que você fala, cara, eu tô no Marrocos ou eu tô na França? É mesmo. Agora, aí você anda mais um pouquinho, parece que você voltou 200 anos no tempo, né? Pobreza. Então tem uma diferença social gigante, cara, gigante. E aí, cara, demos com a mão, o primeiro táxi passou. Eu falei, isso aí é livramento de Deus, não é de Deus. Não é. E aí, o segundo parou e meu coordenador falou em árabe com ele, cara, quanto você quer pra ficar o dia com a gente? Aí ele deu um preço lá e aquela santa negociação árabe, sei. Faz o desconto aí, primo. E ele fez, e ele rodou a cidade. E aí ele falou assim, cara, esse casal, meu amigo Flávio e a Carla, eles querem morar com uma família, porque eles querem aprender a língua, a cultura, eles querem mergulhar. Aí o cara falou, rapaz, espera aí. Não tinha celular, nós estamos falando dos anos 2000. Lá pelo menos não tinha, né? Ele ligou pra mulher dele e disse assim, tô levando um casal de brasileiros e vão morar com a gente por 6 meses. Cara, a gente chegou na casa dela, a mulher abraçou a minha mulher, cara, minha esposa, nós falamos, cara, Deus nos abraçando aqui. Tudo muçulmano, eles. Família com 5 pessoas. E eles falaram, eles vão morar aqui com a gente. No movimento missionário, a gente tem uma expressão que a gente fala homem e mulher de paz. E nem sempre é um cristão. É qualquer pessoa que Deus prepara
para colocar na sua frente. E foi esse cara, meu. E a gente morou lá. Ô Douglas, em 6 meses que eu estava morando com eles, eu dominava mais o árabe do que alguns obreiros que estavam há 3 anos. E eu aprendi a cultura dentro. O islamismo que eu li muito sobre islamismo, fiz especialização. Mas, cara, eu aprendi com eles, dormindo, acordando, chorando, rindo. E o cara se tornou, então, o meu homem de paz. Ele saiu pelo todo o bairro, se tornou meu fiador, abriu crédito para mim, pode comprar aqui se ele não pagar, mas ele vai pagar. O cara não me conhecia, meu. E nem eles, né? E eles sabiam que você era missionário? Não, isso não. Não sabia. Eles sabiam que eu e minha esposa éramos cristãos. A gente só pediu uma condição para ele. Na negociação, o nosso coordenador, né? Eu tinha levado meu violãozinho, assim, ele falou, a gente segue Jesus. A gente não usa a expressão cristão, porque, cara, a cosmovisão que eles têm, cara, cristão, pessoal que vai lá para as orgias, a gente usava a expressão somos discípulos de Jesus. E a gente gosta de cantar e orar para Jesus, eu e a minha esposa. Vocês autorizam a gente fazer isso? Ele falou, demorou. Então, cara, eles ficavam assim, e a gente aprendeu umas canções em árabe, a gente ficava cantando ali, cara. E eles viam a gente aqui na contemplação, né, que você falou aí do livro. Cara, eles começaram a ficar impressionados com Jesus, com tudo. E, cara, foi uma bênção. Aí... E me fala algumas coisas assim que você aprendeu estando dentro, assim, o que foi muito impactante você, da cultura, né? E uma pergunta antes, é da cultura do muçulmano a hosptalidade? Caramba, rapaz, é gigante. Primeiro é um valor, né, na religião, né? Cara, a hospedagem tá acima. Por exemplo, você pode quebrar o jejum no mês do Ramadã, que nós estamos gravando agora no período de Ramadã. Verdade. Você pode, como muçulmano, quebrar o jejum porque você precisa ser talvez mais hospitaleiro. Se você chegou lá, o cara falou, não, vou servir comida. A hospitalidade tá acima? Acima. Isso vem muito do Oriente, né? Sim, então os caras são ninja. Né? Os caras são ninja para receber, cara. A galera acha que muçulmano é terrorismo, né, cara? É essa doideira que a gente vê. Mas, cara... É uma minoria ali, né? Cara, uma minoria. Cara, radicais, né? Eu vivi meus melhores dias com esses caras. Mas me fala assim, quais foram coisas que você viu de dentro ali, assim, da cultura que é diferente, que é... Cara, acho que uma coisa que me... Eles eram bem praticantes. Eram muito praticantes. E assim, o temor que eles tinham a Deus, assim, era algo que me marcava, né? E que me machucava, no sentido que, cara... Como o apóstolo Paulo escreveu, né, cara? Falando dos judeus, né? Eles são zelosos, mas sem conhecimento sobre Jesus. Porque se não tem Jesus, não tem nada, né? Sim. Todo zelo religioso, aquilo me pegava muito, cara. E eles não conhecerem a Jesus. Então eu aprendi muito sobre isso com eles. E aí eu quis transferir esse zelo meu agora... Uma inspiração, me inspirando neles. O cara falou, pô, mas tu tá inspirando um muçulmano? Sem entendimento eles estão... Eles oram assim. Então isso foi muito legal. E a questão na cultura, que eu percebi muito, há um medo, Douglas. Há um medo que eles têm de Satanás. É mesmo? Cara. E Deus me deu, então, esse tema até para ministrar muito, para dar testemunho, para dizer que seguidor de Jesus, cara, o maligno está ao teu redor, mas não pode me tocar. Não. Os caras não acreditavam, mas como? Então, eu aprendi muitas dessas questões culturais que estavam ali dentro e aprendi a falar como é que eles falavam, né, cara? Eu tinha pedido 2 coisas para Jesus quando eu fui para lá. Primeiro, cair na graça do povo. Cara, eu com meu árabe ainda quebrado, eles davam risada das minhas piadas. É mesmo? Cara, eu falava errado, eles rachavam de dar risada e eu falando, isso é Jesus me fazendo cair na graça do povo. E eu queria falar bem o idioma para ministrar o coração deles. Porque é no coração, né? A língua do coração. A língua do coração. E bem contextualizado com a cultura. Então, isso foi quanto tempo para você pegar o idioma? Cara, não sei se eu peguei tudo ainda, porque o árabe mas o suficiente sim para você começar a compartilhar. Com 6 meses eu já podia compartilhar. A gente tinha um professor cristão
que me ensinava as histórias da Bíblia, os termos chaves, né, para eu falar de Jesus. E, cara, eu tava no táxi, ou tomando café, ou na rua, tomando chá, os caras diziam, você é cristão? Eu falei, cara, tá doido, né? Eu sou cristão, tá maluco? Eu não sou cristão. Ué, tu não é cristão? Não vai me dizer que tu é judeu. Eu falei, não. Quase fazia o sinal da cruz, né? Nada contra, mas assim, Sim, só pelo contexto deles, né? Aí ele falava, você é muçulmano. Eu falei, que? Eu sou muçulmano? Nada, cara. Pô, ele falava, que diabo que você é então? Você não é cristão, você não é judeu, você não é muçulmano, você não é hindu. Eu sou seguidor de Jesus. Sim. Eu sou uma cópia de Jesus. Sou discípulo, né? Isso. E aí, cara, eles falaram, então me explica isso. Aí eu fazia um dramazinho, né? Dizendo, não tem tempo agora. Aí os caras ficavam doidos. E aí a gente ia falando de Jesus. E o impacto também, por eu estar tentando contar as histórias de Jesus em árabe, já era que eu ganhava o coração deles, né? E o testemunho, cara, tenho saudade desse tempo, cara. Tenho saudade. E assim, eu voltei pro Brasil por uma questão da enfermidade da minha esposa, mas eu voltei também depois pelo entendimento que Jesus estava dizendo, agora eu quero você aqui. Eu não queria ficar aqui, eu queria estar lá, eu fui para morrer lá. Mas Jesus disse, agora é hora de mobilização. E pela graça de Deus, cara, eu mobilizei centenas de pessoas que estão lá agora, fazendo muito melhor do que eu. E treinando pessoas. E o que eu fiz aqui na escola, na Dizescope School aqui, cara, é encorajar essa molecada para ir dar a vida por Jesus lá. E pela graça de Deus, cara, e os caras estão indo. E eu tô aqui na mobilização. E aí você voltou, e aí eu não sei se todo mundo sabe, né? Então, a maior concentração hoje de muçulmanos no Brasil é Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu. Cara... Você sabe? Sei. Por exemplo, o comércio, o Cidade Leste ali, esteve entre as 5 cidades globais nos anos 90, 2000 aí, financeiramente, né? É mesmo? E os árabes são movidos pelo comércio, né? Os caras... Onde tem um comércio eles estão lá. Eles não têm raízes. Tem raízes culturais e tudo, mas aonde tá dando dinheiro, os caras estão lá. E a facilidade de viver em 2 países, né? Entrar no Brasil, no Paraguai. E o Brasil sempre teve uma boa relação com os países árabes. Então eles entravam no Brasil, iam para o Paraguai, tinha loja. E quando eu voltei, então eu fui para Foz do Iguaçu por causa da comunidade ali árabe. E aí, pela graça de Deus também, fundei a Missão Evangélica Árabe do Brasil. Uma missão, eu não queria inventar a roda, porque já tinha muitas missões no Brasil, mas não tinha uma missão que estava evangelizando muçulmanos no Brasil, que não havia uma que estava treinando. Aí eu comecei a treinar a galera que vinha, aprendia árabe, as minhas experiências, e eles faziam isso na sala de aula, treinamento, e eu disse, vai pra rua, cara, vai testar isso na rua agora. E literatura, né? Literatura é uma bênção, né, pra igreja, né, cara? Cara, você quer mergulhar. Obviamente, a escritura é a única... A fonte de tudo. Isso, mas os caras que Deus tem dado a graça de escrever sobre a escritura, e eles falaram da perspectiva muçulmana, e aí a MEAB surgiu com esse foco. Aí a gente evangelizou muitas pessoas lá, treinamos muitos missionários que saíram Você falou que é Missão Evangélica Árabe do Brasil. Árabe do Brasil. Explica pra galera qual é a diferença quando você fala árabe e quando você fala muçulmano. Isso aí dá um nó na cabeça do povo, cara. Os caras ficam loucos assim, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Árabe é um povo que são descendentes, inclusive, de Ismael, né? Filho de Abraão. E tem uma história linda, a história de Ismael, de Agar na Bíblia, que às vezes também a galera... E há uma bênção de Deus sobre exatamente, sobre ele. Cara, Agar, quando clama e ela dá o nome de Ismael, é um atributo de Deus. Isma, que é ouvir. El, de o Senhor. Deus. O Deus que ouve. E ouviu o choro de Ismael, né? Então, árabe é um povo. E assim, alguns teólogos vão dizer que é Jesus que apareceu pra ela ali. Eu também acredito isso. A primeira vez, foi uma mulher escrava
Cara, que ela estava escrava no deserto, assim, numa situação de vulnerabilidade gigante. Egípcia. Jesus aparece ali para ela. Então, coisa de louco. Então, árabe é um povo descendente, eles falam árabe, são de origem da Península Árabe. Muçulmano é uma religião. É os caras que seguem a doutrina do Islã. Que é fundada pelo Maomé séculos depois de Jesus. Século 7 aí. Então, nós temos, nem todo árabe é muçulmano. Então você tem um árabe cristão. Exatamente. Você tem um árabe muçulmano, você tem um árabe... E que loucura, tá crescendo muitos árabes ateus agora, cara. É mesmo. A gente desiludida com a religião. Pô, e a gente não tá chegando ainda lá, Douglas. Cara, os caras que estão decepcionados, estão abraçando o ateísmo, porque ainda não ouviram Jesus. E decepcionado, por exemplo, com a questão do terrorismo e tal? Sim, cara. A grande maioria do povo muçulmano não quer saber de terrorismo. Os caras querem viver a vida deles, como a gente, cara. Criar os filhos na escola e eles querem ter uma fé. Eles foram criados para ter uma fé. E a única fé que eles conhecem é em Alá e Maomé e no Alcorão. Então, quando a gente leva Jesus, tem um livro, Douglas, Um Vento na Casa do Islã. Diz que nos últimos 15 anos, nunca na história, desde o século VII até agora, nunca muçulmanos vieram a Cristo com tanta abundância quanto agora. Cara, esse é o tempo. Sonhos, pessoas sonhando com Jesus. Oração, a gente tem um movimento de 30 dias de oração no período do Ramadã. Cara, gente vendo Jesus, ouvindo de Jesus. O período do Ramadã é o período que o pessoal acaba tendo mais visões? E, sobretudo, na 28ª noite. É mesmo? Que é chamada a Noite do Poder, né? Quando os céus estão abertos. Essa é a fala de Maomé, dos hadiths, que os céus estão abertos, porque o Alcorão, que é o livro sagrado muçulmano, desceu para Maomé numa visão nessa data. Do 28º dia. Isso, do mês do Ramadã, que é um mês sagrado para os muçulmanos. Cara, Jesus tá... Então, para quem não sabe do que a gente tá falando, todo muçulmano, ele faz um jejum de 40 dias, correto? 30 dias. 30 dias. E é um jejum de... eles ficam o dia inteiro sem comer, né? Nascer do sol até o pôr do sol. Não come nada, não bebe nada. Só depois do sol. A noite é só alegria, cara. Cara, eu fui pra uma... É verdade, tem alguns que dormem de dia? Sim. E comem de noite. Os Nutella dormem. Entendi. Os Nutella. Cara, eu fui pras montanhas entre os Berbres e eles acordam cedo pra comer antes de nascer do sol. Pra fazer a refeição, né? Aí a família diz, você quer... A gente não vai chamar você. Eu falei, vocês são doidos, cara? Vou perder uma refeição? E acordava 5 horas com eles, cara, e comia um montão. E a gente jejuava também, né? Eu e minha esposa, a gente jejuava não só 30 dias. E aí, isso aí era uma loucura pra eles, cara. A gente jejuava toda sexta-feira, que é o dia sagrado do muçulmano. E os caras diziam, hoje você vai lá em casa. Cara, hoje não dá. Por quê? Estamos jejuando. Mas não é o mês do Ramadã. Falei, cara, discípulo de Jesus jejua direto, com a hora direto, cara. Aí eles ficavam impressionados, assim. Você me deu aqui um presente, né? E depois eu quero até falar um pouco mais sobre perspectivas, tá? Mas você me deu um livro, né? Que você acabou até de citar mais ou menos sobre ele, que é Movimentos Miraculosos, né? Isso. Muçulmanos que amam Jesus. E você falou que aqui tem até relatos de histórias de Jesus aparecendo, sem a ajuda de ninguém. Se revelando, aparecendo para muçulmanos. Pode compartilhar alguma dessas histórias com a gente? Sim? Cara, o que tá acontecendo pra galera saber o que tá acontecendo no mundo aí? Douglas, a missão é de Jesus, não é nossa. Cara, é ele que tá fazendo. Ele tá chamando a gente, dando o privilégio de participar, né? De participar, cara. E assim, se a gente não quer participar, ele vai fazer. Os anjos queriam, né? O apóstolo Pedro falou. Exatamente. Então a gente fala assim, tem gente que fala comigo, então se Jesus tá fazendo, cara, você não entendeu que você tem o privilégio de ser a boca de Jesus, as mãos de Jesus, os pés de Jesus, cara. Olha o privilégio que os anjos não tiveram. Então Jesus está se revelando a essa galera, mas assim, é muito
parecido com o relato de Cornélios, que tipo assim, Ok. os caras ficam, cara, Jesus apareceu, o homem de branco, quem é esse cara? Qual é a mensagem dele? Aí Jesus tem levantado os seus filhos Alguém e pra ir filhas, lá. chega lá e compartilhar. Só que Muito tá tudo pronto, né? É só chegar E lá e falar. geralmente é sonho, É sonho, são sinais, milagres, realmente uma cura, eu ia dizer miraculosa, toda cura já é miraculosa, né? Uma cura, uma manifestação, assim, um encontro de poder entre o bem e o mal que eles veem e ficam impressionados. Porque é muito comum também dentro do mundo muçulmano o folk islam, que é o Islã folclórico, que é uma mistura de paganismo de cada região. O cara que às vezes bate um tambor, mas também é muçulmano. Então eles estão buscando o poder. E, cara, Ok. e a gente sabe que o poder das trevas tem poder, mas é um poder limitado. Sim. Quando eles, cara, veem o poder de Jesus, do evangelho, eles ficam realmente extasiados. E aí Jesus usa isso para atrair. Sim. É muito louco esse livro. Muito legal. Eu quero indicar pra todo mundo aqui. E esse é da editora lá. Não, é da editora Esperança. Esperança, esse. A gente na missão árabe, a gente trouxe muitos livros pro Brasil, Tá. mas a gente penou um pouquinho, porque a gente ficava batendo na porta das editoras, né? Por favor, publica um livro para nós. Cara, a gente da missão árabe, a gente levantava a oferta para pagar. Tradução por nossa conta, um monte de coisa, cara. E aí algumas editoras falaram, não, a gente vai publicar para vocês, e a gente louva a Deus pela vida deles, né? E isso foi, mas... Uma vez eu tava com um casal e que a esposa era do Irã, né? E o marido argentino. E ele tava me dizendo algo, assim, que eu queria que você explanasse um pouco mais sobre isso. Ele falou assim que a fé do muçulmano ela é muito baseada na questão do declarar, né? Tanto que ele disse, quando você falava pro muçulmano, vamos declarar que então Jesus Cristo é o Senhor, é meu Senhor. Pra ele é determinante porque a fé é declarada. E ele tava me dizendo que o Alcorão só pode ser lido em árabe, né? Exato. E tem muitos muçulmanos que não sabem árabe, né? Exatamente. Que sabem a língua da sua nação Sua ali, própria mas língua. não sabem árabe. E que eles decoram o Alcorão inteiro sem saber o que estão falando. Exatamente. Isso é real? Sim, a palavra Alcorão quer dizer, a tradução para nós é recitação. É mesmo? É a palavra Al-Quran, a recitação. Então os caras realmente não leem, eles decoram. E tem que ser em árabe porque... É como se fosse uma língua santa. a língua de Deus para eles a língua do profeta é árabe, a revelação, que é o Alcorão, é em árabe. Então tem que ser tudo em árabe. E aí, cara, o brasileiro ou outro que se converte ao islamismo, eles têm que fazer as orações em árabe. É trampo, velho. É trampo e tem que... Então não tem NVI. Não tem, cara, não tem. Não tem jeitinho não, cara. Entendi. Obviamente que tem... Tem em português, se a pessoa entender o que tá falando. Se você pegar e olhar na internet ou em algum lugar, quando tá em português não diz o Alcorão, diz os significados do Alcorão. É mesmo? Detalhe, isso aí, detalhe. Então o Alcorão... Só em árabe. Só em árabe. Só em árabe. E Entendi. E eu, por falar um pouco de árabe, né, cara, quando eu vou pros países que não falam árabe, por eu falar árabe, os caras já ficam assim. Já é uma porta Olha só. pra entrar com Jesus. Muito interessante. E qual que é a diferença, por exemplo, do muçulmano no Marrocos ou muçulmano aqui no Brasil? Há uma diferença, assim? Cara, não é fácil ser muçulmano no Brasil ou em qualquer país que não seja árabe, né? Porque lá tudo funciona de acordo com eles, né? Pô, aqui no Brasil, pensa comigo, cara. O cara que se converteu ao islamismo, casa dele, só ele é churrasquinho. Ele não pode comer a carne porque não é halal. Carninha de porco, linguiça. O que é uma carne halal? Carne halal é a carne que é sacrificada ao animal do modo correto pro muçulmano. Entendi. Então tem uma autoridade muçulmana que aprova. Exatamente. Como se fosse o kosher do judeu. Talvez sim. Então, por exemplo, lá em Foz do Iguaçu, você vai no mercado, tem um símbolo halal. Ah, lá tem? Tem, pra eles comprarem. Então você imagina o brasileiro aqui, cara. Vai pra um churrasquinho com os amigos, futebol, linguiça. Não pode, cara. Não pode. É muito difícil pra ele. O preconceito, né?
Você imagina se o cara trabalha, uma mulher trabalha numa empresa e no outro dia ela chega de véu lá. Cara, vai sofrer uma discriminação gigante, né? Então é muito difícil para eles, brasileiros, realmente viverem a fé islâmica, a língua, a cultura, né, cara? E todas essas questões, né? E há assim, um grande número de pessoas que se convertem? Ao islamismo? Sim, um certo número. Aqui no Brasil, a revista Isto É, já faz um tempinho isso, não sei, talvez uns 6, 7, 8 anos, fez uma pesquisa como é que os muçulmanos estavam crescendo no Brasil. Pasme. A maioria das pessoas que vinham para o islamismo no Brasil vinham de um contexto evangélico. Segura essa aí, cara. Cara, gente que assim teve uma crise com a Trindade, não foi discipulado com o Deus Trino, né? O cara é uma crise, não. O Islã, então, é monoteísta. Vinha a maior parte dos muçulmanos. Porque um ateu, assim, o que ele vai fazer no islamismo, né? Cara, um outro que tem uma outra seita lá, uma religião, não. Mas, assim, o cristianismo e o islamismo e o judaísmo, eles são muito próximos em várias coisas. Então, muita gente das nossas igrejas, cara. É triste isso, cara. Por falta da palavra, né? Uma vez eu vi alguém fazendo uma análise interessante, era até em relação mais à Europa, né? Dizendo que a Europa, com todo pensamento liberal, né? Com todo progressismo e tal, ia se tornar cada vez mais imoral, né? E com uma libertinagem e uma liberdade que ia chegar num ponto que eles mesmos iam olhar e falar: não aguento mais, me dê a coisa mais moralista que você tiver. Exatamente. E as pessoas iam começar a abraçar a fé islâmica. Isso aí tá funcionando, cara. É mesmo? Tá funcionando agora. Porque eles realmente falam que a agenda do Ocidente tá em declínio e a imoralidade. E a gente sabe, né, cara? E realmente, pessoas que querem, então, um retorno... Vamos envergar pro outro lado. Qual é a coisa mais moralista que a gente tem? Cara, só que... Sim. Assim, se meus amigos muçulmanos estiverem assistindo isso daqui, eles vão talvez ficar meio chateados comigo, mas o que eu falo que o que falta no islamismo é uma coisa só: Jesus. Em qualquer coisa, né? Tirou Jesus, o que tem? Exato. Não tem nada, a verdade, cara. A vida, cara, caminho, o caminho. É isso, cara. Então, só que tem mais de 90 citações sobre Jesus no Alcorão. E aí ele é um profeta. É um profeta. Só que tem a Sura de Maria. É o único nome a única mulher que tem no Alcorão é o nome de Maria. Ela tem uma sura, que é como se fosse um livro. Na Sura 19, versos 19, diz que Jesus não tinha pecado. Só ele. Entendeu? É mesmo? Cara, então tem uma abertura ali. Tem. Então, ali é uma porta. E meus amigos muçulmanos podem falar o que é. Tá escrito. Que Jesus não tinha pecado. E o único. Aí o cara fala: não, mas os profetas não têm pecado. Eu pergunto pro meu amigo muçulmano: quem foi o primeiro profeta? Eles vão dizer: Adão. E como é que o pecado entrou no mundo segundo a percepção da hamartiologia do Islã? Adão. Então como é que... O primeiro profeta já era pecador, pô? Sim. Jesus não. Sim. Jesus não. Como é que é a estrutura de salvação no Islã? Salvação pelas obras. Por obras. Você tem que cumprir os 5 pilares. Fazer a declaração de fé, lembra declarar? Que somente um Deus e Maomé é o profeta, o último profeta, né? Fazer o jejum todos os meses, todo ano, né? Do mês do Ramadã, as orações, as esmolas, dar então, esmolas. Aquelas 5 orações por dia. 5 orações por dia e a Meca. E a Meca uma vez na vida. Porque na soteriologia deles tem um anjo, né? Que escreve as boas obras e o outro anjo que escreve as más obras. E no final, Allah vai pesar isso na balança. Mas o louco é que você pergunta para qualquer muçulmano: cara, você tem certeza que você vai ser salvo? Você está fazendo os 5 pilares. Ele vai dizer: Inshallah. Inshallah literalmente significa se Deus quiser. Ele não sabe.
E aí a gente fala, cara, eu tenho certeza. Jesus disse isso. E aí eu te perguntar isso, então. Como que nesse caminho todo você foi aprendendo, como é que prega para um muçulmano? Como é que evangeliza um muçulmano? Douglas, o pessoal acha que, cara, não dá para evangelizar muçulmano. É a coisa mais simples e mais fácil do mundo. Cara, não tem... Cara, os caras que falam isso não entendem. Não tiveram a prática. Eu tava nos Estados Unidos e tinha que fazer um prático, tinha que falar de Jesus para uns caras da universidade. Cara, não dava o negócio. E ainda com outro idioma. Cara, no mundo muçulmano, primeiro, tudo é Deus. Ok. O cara, em vez de acordar de manhã e falar bom dia, ele fala primeiro salamu aleikum. Salam é paz, aleikum é sobre você. Então já fala de paz. Tudo tem Deus. Tudo a tem conversa, a espiritualidade exatamente, em volta, tá? Tudo. Então, cara, você conversa com eles sobre jejum, mas você coloca o que você crê sobre o jejum. Oração, o que você crê sobre oração. Sobre salvação, eu me lembro um dia com meu amigo palestino, e eu falei pra ele assim, cara, eu quero ouvir um pouco sobre o céu na perspectiva islâmica. Aí ele falou, não sei o quê. Falei, cara, mas tudo que você falou aí do céu, cara, não tá faltando um negócio aí, não? Ele falou, o quê? Tá faltando conhecer a Deus? Mas porque ele falou o quê? Ele falou, por exemplo, que vai ter no céu, né? Rios de leite, rios de vinho, as coisas, as frutas, e essa é uma discussão que eu não quero entrar aqui, a questão das virgens, mas alguns dizem que sim, outros não, mas tudo, assim, coisas que realmente, eu falei, cara, a bênção... Prazerosas, exatamente. gostosas. O céu que Jesus falou para nós é que nós vamos conhecê-lo face a face. E nós vamos ser livres do pecado. E nós vamos viver com ele e para ele. É isso. O céu para nós é isso. Vai ter rua de ouro, né? Vai ter novo céu, nova terra, aquela beleza e tudo, mas... Mas sabe que o Rua de Ouro, eu entendo muito mais dizendo assim, sabe isso aí que vocês valorizam? Aqui a gente pisa. Esse é o ponto. Matou a pau, velho. Aqui a gente pisa. E isso não é o que chama que brilha os nossos olhos. É Jesus, cara. Nós vamos conhecê-lo, nós vamos estar com ele e ser perfeito, sem pecado, para amá-lo. Que os anjos, hoje, nesse momento, estão todos ao redor de um trono, olhando só para um, né? É louco, ele né? Não tá olhando pra então, cara, Rua de Ouro, então ele tá olhando para um, né? E declarando santo, santo. Exato. Então é falar isso com seus amigos muçulmanos, cara. É falar de Jesus, é falar da salvação. E eu sempre digo, exalte a Jesus. Por quê? O muçulmano vai fechar comigo aqui. O nascimento de Jesus é sobrenatural. O Alcorão relata isso na Sura de Maria que eu te falei. Ok. Maria era virgem, tá escrito no Alcorão. A vida de Jesus era sobrenatural. Porque o Alcorão diz que ele curou os cegos, ressuscitou os mortos. Só fala Jesus. E o fim da vida de Jesus é sobrenatural. Obviamente que o muçulmano vai dizer que ele não morreu, que ele não foi crucificado, logo ele não ressuscitou. E como eles creem? Que Jesus foi levado aos céus. Ok. Foi arrebatado. Então, assim, o fim de Jesus é sobrenatural, a vida de Jesus é sobrenatural, o nascimento de Jesus é sobrenatural. Aí eu falo para meus amigos muçulmanos, cara, e Maomé, com todo respeito, eu sempre digo, gente, respeitem a fé dos outros. A referência deles é Maomé. Merece o nosso respeito. Primeiro, pela imago Dei, né, que estava na vida de Maomé, né, cara? Ele criado a imagem e semelhança de Deus, né? Entendeu? E aí eu falo pra eles, Maomé tá morto, não tá? Tá. E tem endereço onde tá sepultado, não tem? Tem. Cara, eu não vou deixar de seguir o meu Cristo vivo, que eles acreditam que tá vivo, que teve um nascimento natural, uma vida sobrenatural, uma vida sem pecado, inclusive, com o testemunho do Alcorão, e o fim dele, que pra mim, crucificado, mas ressurreto, que fala comigo, que tá comigo, pra seguir nenhum outro cara, nenhum outro homem, nenhum outro profeta. Eu não sigo nenhum outro. É só Jesus. E olha só, né? O que você tá fazendo aqui, né? Que eu tô percebendo, né? Você tá pregando
com base no livro deles. Uhum. Porque não tem como eu chegar e falar assim, mas a Bíblia diz... Esse cara não crê na Bíblia, né? Primeiro ele acredita que a Bíblia foi adulterada. Sim, ok. Então é verdade. Eu começo pelo livro dele. Isso, porque eu preciso pegar a referência dele. É como Paulo chegando e falando, então, aquele Deus desconhecido de vocês... Então, não pegando uma referência... E muitas vezes a gente quer chegar, né, com a Bíblia. E lógico que o fim vai ser isso, mas o início, o gancho, né, As coisas comuns, cara. As coisas comuns, né? Eu ensino aos meus alunos, né, na escola missionária, né, dizendo, cara, nós temos várias coisas em comuns. Comece pelas coisas comuns. Para depois ir... Exatamente. E sempre tem que terminar em Jesus. Tá. Ensina um... Não foi história da carochinha. Exatamente. Tem que... Por isso que eu falo, a maior estratégia de evangelismo nossa é exaltar Jesus. Ok. Amizades sinceras. Eu não tô lá fazendo amizade com... dizer assim, só pra... Mas fala um pouco disso, porque começa por aí, né? Você precisa, de alguma forma, acessar o coração, né? Exatamente. Você precisa ganhar o direito de ser ouvido. Exatamente. E como é que você fazia isso? Por exemplo, no Marrocos ou primeiro, cara, relacionamentos verdadeiros. A gente tem que, acho que, parar com essa visão que, assim, nós contra eles, né? Evangelístico. Cara, eu quero ter relacionamentos. A gente é criado para isso, né? Eu repito, Imago Dei, cara. Ele tem uma fé diferente minha, mas ele é criado por Deus, cara. E aí, então, eu começo com relacionamentos, serviço. Eu quero servir e muita escuta. E quando você fala relacionamento, você tá falando de ir na casa, trazer na sua, cara, tomar café. O pessoal perguntava, o que você mais fazia no Marrocos? Tomar chá, porque lá é mais mesmo? chá. E chá, cara. E o chá marroquino é delicioso. É mesmo? Não tem muito café? Tem café, mas é mais chá, né? Mais pro Oriente Médio é mais café. Então, o meu ministério era tomar chá e café e conversas. E conversas. E aí, cara, ganhando a amizade, conversando, ouvindo. Genuinamente se interessando. Exatamente. Perguntando, é assim mesmo? É assim, cara. Eu ouvi isso aqui, é isso. Cara, eu gostei disso. Uma vez um cara me repreendeu. Você não pode falar de coisas boas do islamismo. Eu falei, cara, o islamismo tem um monte de coisa boa. Um monte de coisa boa. E eu posso sim. Mas quando chega em Jesus é que muda. Eu vi uma vez um pastor contando que ele era jovem e ele tava na igreja tal, e ele tinha assim uma fome muito grande de crescer assim, e de se desenvolver, e era jovem assim, sei lá, 18 anos, de se desenvolver financeiramente, a profissão tal. E aí tinha um grande empresário na igreja, né? Aí esse empresário falou assim, cara, eu vejo muita fome em você de crescer, né? Desenvolver, eu quero investir na sua vida, eu quero te ajudar. Aí ele, sério, tal? Faz o seguinte, vai lá em casa, tal dia, eu quero investir na sua vida. Eu vejo potencial em você. Aí marcou com ele. Aí beleza, aí ele foi. Aí ele falou que chegou lá, no dia tal, foi até um pouquinho mais cedo assim tal. Chegou, tinha um monte de carro estacionado. Aí ele falou, que estranho, né? Aí beleza, ele entrou, tinha um monte de gente. Aí o empresarião falou, que bom que você chegou, tal, dá um abraço nele. Senta aqui no sofá. E um monte de gente. Aí o cara entrou na sala e falou, gente, que bom que vocês estão aqui, eu queria apresentar pra vocês, era tipo assim, Herbalife, entendeu? Pra vocês se tornarem vendedores. E aí ele saiu de lá tão frustrado, né, de tipo assim, parecia que o interesse era em mim, mas era pra me usar pra algo que ele queria. E ele compartilhou essa história dizendo, cara, a gente faz isso com as pessoas com o evangelho. E tipo assim, parece que eu quero ser seu amigo, mas na verdade, porque só você vai ter uma reunião pra ver se você aceita Jesus. Se não aceitar, também não. Tem que fazer um ticket ali nos objetivos missionários, né, cara? Exato. Jesus nunca fez isso, cara. Não. Amar genuinamente a pessoa. A gente consegue fazer isso quando a gente ajusta, né? Amar a Deus acima de todas as coisas. Aí a gente consegue amar ao próximo. O resumo de Jesus, né? Ok. O segredo é amar a Deus, a Jesus acima de todas as coisas. Aí você vai conseguir amar as pessoas, ser verdadeira com as pessoas. Então, era isso que eu fazia, cara. Muito bom. Eu falei pra galera lá, não tem receita de bolo, velho. Eles precisam. Ô Douglas, 83% do mundo muçulmano nunca teve um contato com um discípulo de Jesus.
83%. Hoje eles são mais de 1 bilhão. 1,7 bilhão. Cara, eles não sabem. O que eles ouvem falar de cristão, de Jesus, é as coisas erradas que chegam na televisão. Mas de um crente vivendo lá, brilhando, cara, isso é poderoso, meu irmão. Eles precisam disso. Muito bom, muito bom. Tô muito empolgado com o que o senhor está fazendo e preparando mais trabalhadores, levantando mais pessoas cheios do Espírito Santo. Tem um autor, não sei se você já leu alguma coisa, já ouviu falar, um autor chamado Alan Hirsch. Não. E tem um livro dele, que eu não sei nem se é um termo, eu acredito que não seja um termo dele, mas um termo missional, que ele fala sobre uma igreja missional encarnacional. Eu conheço o que é exatamente termo. isso que você está falando, né? Que significa fazer missão encarnando o público que o Senhor chamou você para alcançar, né? Então, e aí ele usa muito Jesus, né? Ele fala, Jesus poderia ter vindo numa nuvem, brilhando e falar, vim salvar vocês. Mas Jesus decide salvar a gente se tornando um de nós. E aí ele fala muito sobre isso, de você encarnar a cultura que você quer alcançar para que você possa olhar no olho dela e não de cima, né? Porque sempre parece, seus pobres marroquinos, viemos aqui salvar vocês. Entendeu? E não, nós somos os caras, são superiores, né? Vocês precisam da gente. E na verdade é você encarnar e amar e conhecer. Servir. E é o que você está falando, você conheceu o Alcorão. E a partir do texto dele, começar a falar de Jesus para ele, né? Isso é muito poderoso. Eu estava indo à aula de análise do Alcorão, né, cara? De ponta a ponta, né? É mesmo. Eu me debrucei para estudar esse livro mesmo, cara. E tem sido uma ferramenta para usar. Mas quando você falava essa encarnação aí, a lição de número 9 no Perspectivas fala de encarnar, né? O ministério encarnacional de Jesus, que é o nosso modelo. Sim, Jesus é o nosso modelo, Paulo, cara, fera, mas Jesus superou. Jesus, né? Então, cara, de realmente você, na lição 9, a gente fala desse missionário. Primeiro, ele chega como um aprendiz, não como um professor. Ok. Que você falou. Lição 9. Você chega como um aprendiz. Segundo, você chega como um contador de histórias, não um doutrinador. Ok. Você conta as histórias de Jesus. Que é o que Jesus fazia. Brilhantes, né? E terceiro, ele usa a palavra assim, não de um empresário que faz negócio, mas de um vendedor, porque um vendedor troca, né? Assim, então, é trocar experiências de fé com outras pessoas. Então, todo cristão, e o missionário também, ele tem que espírito aprendiz, porque Jesus foi assim, cara. Sendo o Deus, ele foi aprendiz. Ele teve que aprender uma língua. Jesus não foi criancinha falando hebraico já. Alguém ensinou hebraico para ele, né? Aramaico. Isso é loucura, né? Você pensar nisso. Cara, a palavra, né? A palavra... Aprendendo a falar. Exatamente. E Jesus fez isso. E Jesus foi o contador de história. As parábolas de Jesus que... 66% da Bíblia é narrativa, né? Cara, e Jesus não veio lá pra só... Cara, ele veio realmente pra mostrar essa troca, né? O que eles estavam fazendo, que era realmente equivocado, mas aquilo que ele podia trazer que é a verdade. Hoje você está em Curitiba e lá onde é a sede, a base lá do Perspectivas. Isso. O que é o Perspectivas, para o pessoal entender? Cara, o Perspectivas é um movimento de mobilização missionária que está em 40 países, há 15 anos aqui no Brasil. E a nossa paixão... Iniciou onde? Nos Estados Unidos. Em 1974, o Dr. Ralph Winter foi para Lausanne. E lá em Lausanne, os caras lá falando e celebrando que o evangelho tinha chegado em todos os países. O Dr. Ralph Winter chegou lá e ele não era conhecido, mas ele foi um pregador, foi convidado. E ele disse assim, sim, o evangelho chegou em todos os países, mas não chegou em todos os povos. Ali ele começa a fazer uma diferenciação entre países e povos, etnias, grupos. E ali, então, ele falou, eu preciso despertar a igreja para entender esse propósito global de Deus
de alcançar todos os povos. Tá. Gênesis 12. A bênção de Abraão. Primeiro missionário é Abraão. E a gente entende que a promessa que Deus faz para as nações ali, a bênção, é Jesus, por meio de Abraão, né? Por meio de Abraão. E então ele começou em 1974, vamos celebrar 50 anos agora, global, para despertar. E o Dr. Ralph Winter falou, cara, como é que nós vamos despertar, mobilizar a igreja? Ele falou assim, a gente precisa de uma reflexão sobre a missão de Deus. Tá. E aí ele voltou para a escritura e voltou para a questão da história e a questão cultural, porque o Perspectivas, um curso hoje com 4 perspectivas, e ele começou a mobilizar pessoas através de um entendimento sobre a missão de Deus, sobre a glória de Deus e sobre os povos não alcançados. E por que chama Perspectivas? Por causa de ver um mundo de perspectivas diferentes, de ver a missão numa perspectiva bíblica, uma perspectiva cultural, uma perspectiva histórica e uma perspectiva estratégica. Tá. Então as pessoas confundem, acham que a gente é um curso. A gente não é um curso. A gente usa um curso. Tá. É uma das ferramentas Exatamente, do movimento todo. Para despertar os cristãos. Porque a gente entende, Douglas, que a missão é um privilégio, como eu disse para você, e não é para um grupinho. Não é para uma elite. É para todo mundo, cara. Não tô dizendo com isso que todo mundo tem que ir. Não tem que ir, você imagina se todo mundo for, né? Mas eu tô dizendo que todo cristão tem o privilégio de participar da missão de Deus, de modo diferente. Então, o movimento Perspectivas quer despertar a igreja brasileira para realmente cada cristão. Não é para vir para missões. Cara, a gente não tá falando de missões aqui. A gente tá falando do propósito global de Deus, de levar o nome do seu filho para ser conhecido, adorado e amado em todos os povos da terra, cumprindo a visão que ele deu para João. A missão já mostrou que tá terminada. Sim. Porque é ele que tá fazendo. E ele tá dando o privilégio para mim, para você e para toda essa galera aí que fala assim, mas cara, é você. Se é de Jesus, é você. Agora, o Perspectivas quer te ajudar a entender qual é o seu papel, que talvez é diferente do meu. Isso. Então, Perspectivas, ele é serva das igrejas, quer ajudar as igrejas. E aí, as pessoas conseguem ter acesso online ou é só vocês estão indo em cada igreja e vão fazendo curso nas igrejas? Tem um online, mas a experiência, para nós, por isso que não é um curso só. É uma experiência. Tem intercessão pelos povos, tem relacionamento, é interdenominacional. Nós não temos uma denominação. Nós não somos uma igreja. Então, cara, você senta na mesa, né? Na mesa com outro cara que tem uma visão diferente da sua, mas fala, cara, isso aí é legal, hein? E então outras denominações, outras visões, outras perspectivas e o professor tá ali. Eu sei que o online hoje é uma grande bênção e a gente tem, mas a gente quer que as pessoas tenham uma experiência de ali realmente nesse curso entender o propósito de cada uma delas nessa grande missão de Deus. Dura quanto tempo? São 12 aulas. São 12 encontros. Tá tendo aqui na família Desascope, né? E aí, se a pessoa quisesse levar para sua igreja, como é que faria aí o contato? Ele pode entrar nas nossas redes sociais, mandar uma mensagem pra gente. Ano passado a gente teve mais de 40 turmas em 20 estados do Brasil. Uau, esse ano o senhor está mostrando para nós que serão aproximadamente 90 turmas. Ano passado foi mais de 2.000 alunos. Para nós não é aluno, não é inscrição, cara. Você sabe muito bem disso, né, cara? É gente amando mais Jesus e se engajando na missão. E, cara, eu tô aqui também porque eu vim para falar na aula inaugural, que foi aqui. Na aula inaugural aqui em Bragança. E, cara, a gente quer espalhar isso pro mundo. Porque Deus deu uma visão pra gente, Douglas, que a gente tá chamando de década missionária. O que é isso? Em 2033, nós vamos celebrar 2.000 anos da grande comissão de Jesus. A conta não fecha, mas é só um... simbólico ali. Exatamente.
E nós queremos, então, em 2033, fazer essa grande celebração missionária do mundo todo. Então, o Brasil, o Movimento Perspectivas no Brasil, então, de 2023, já foi um ano, a 2033, nós vamos fazer um barulho santo no Brasil, cara, de mobilização missionária. Nós não, né? Jesus vai fazer, mas você entendeu, né? Por meio de nós, cara. A gente tá sonhando com 50 mil missionários. Ok. Nunca houve isso na história do Brasil. E, cara, hoje nós somos a terceira maior força missionária. Nós temos, Douglas, Jesus tem nos dado tanto para a igreja brasileira. Nós temos recursos, nós temos pessoas. O Brasil é a cara do mundo. Cara, nós temos brasileiros que amam a Jesus e nós estamos pedindo para Jesus nessa década missionária 50 mil missionários. E a galera lá do Jesus Cop School falou, já baixou esse número, né? Se compromete com 1000 aí, né? 1000 você consegue. 1000 deixa comigo, 49. Então, a gente, cara, saíram jovens do Brasil todo que se mudaram para Curitiba, levantaram seu sustento e estão trabalhando lá na base para a gente ver esse grande mover de Deus nessa década missionária. E uma coisa que, sim, que o Senhor ministrou muito no meu coração nessa última temporada é que, eu uso esse exemplo, já falei algumas vezes, assim, para mim é como se a igreja fosse como um bolo, né? Que tem vários ingredientes para formar, né? Então, você pega a receita de um bolo, tem o ovo, tem a farinha, tem o leite, tem o açúcar e tal. Então, tem vários ingredientes. E se você tirar qualquer coisa, no fim não vira um bolo. Não fica legal. Né? E uma das coisas que está acontecendo é que, por algum motivo, a gente poderia gastar um podcast inteiro falando disso, por algum motivo, missões foi tirado de muitas comunidades. E o que os pastores não percebem, os líderes, é que não é igreja. Não tem missão. Tem que tirar a farinha. Aham. Porque a igreja, e aí é muito doido, porque a igreja vai ficando deficiente. Porque se eu tiro esse elemento missional, é natural que eu vou formando consumidores. Outras coisas. Eu vou formando consumidores. E daqui a pouco eu tenho aquele grupo de pessoas sentadas demandando de mim. E quem tá adoecendo? A própria liderança. Porque aí, você tem 500 pessoas querendo te sugar. Agora, quando a gente volta o aspecto missional para a igreja, dizendo, meu amigo, vem, você vai ser curado. Eu fui muito impactado a gente foi numa conferência e era sobre saúde mental. Então, e o pastor André Galina, nosso amigo, ele ministrou e ele falou assim, a igreja está se tornando o curioso caso dos adotados que não adotam, dos amados que não amam, dos perdoados que não perdoam, dos que foram alcançados por missionários e que não fazem missão. E a gente... E por que disso? Por ter tirado o aspecto missional da igreja. E dizer vem assistir culto. Não chega de assistir culto. Né? Vamos dar uma colher de chá de 1-2 anos pra você assistir culto. Depois chega, cara. Você precisa fazer alguma coisa. Você precisa se envolver na missão de Deus. E isso a impressão que eu tenho é que há um limite no amadurecimento do cristão, do discípulo, se você tirar o aspecto missional. Você tem um lugar que você não passa. Que é muito parecido com casar e ter filhos, né? Você pega um jovem de 30 anos casado com filho, muitas vezes ele é mais maduro que alguém de 50 anos que não teve, porque é como se, né, você chegasse num teto ali da maturidade, que eu tenho que dar a vida por alguém, né? Eu tenho falado com alguns pastores, a gente teve um encontro agora para pastores e líderes estratégicos, e eu tenho falado para alguns deles que a missão está salvando o ministério de muitos pastores. E a missão está salvando a igreja. E salvar aqui, cara, entre aspas. Porque realmente é ela voltar a ser o que ela é. É a natureza dela. Se ela deixa e missões ou missão fica, ou missionalidade fica apenas um departamento da igreja, cara, a igreja vira outra coisa. A gente tem muito disso no Brasil, infelizmente, que é outra coisa com o nome de igreja. Então, o movimento Perspectivas quer ajudar a igreja é profético nesse sentido de chamar de volta, né? Porque, cara, a Bíblia Sagrada, de Gênesis 12 até Apocalipse 4, é tudo sobre a glória de Deus em missão. Uau. A gente divide a Bíblia lá no Perspectivas em 3 partes. Introdução,
Então, de Gênesis 1 a 11 é a introdução. E parece que a introdução de um livro, né? Parece que, ixi, deu ruim o negócio lá. Capítulo 3, né, cara? Meu Deus. E Deus falou que vai destruir tudo. Mas em Gênesis 12, com Abraão, começa. E aí, cara, tudo, né? E aí a galera acha que Jesus inventou esse negócio de missão, de grande comissão. Pô, não. Isso aí é o plano de Deus na eternidade. Jesus é parte disso porque é dele. Não, quando o homem peca, o próximo versículo, né? Gênesis 3,15, se eu não me engano, né? Eu vou enviar a semente da mulher para esmagar a cabeça das... Entendeu? Ele já tá ali, já tava ali. Então, o Movimento Perspectivas quer servir as igrejas e a gente entende Mateus 24, Douglas. Sei que tem a questão escatológica ali, algumas coisas, mas primeiro a gente vê aquele versículo como uma promessa. Jesus está dizendo, vai chegar o fim, vai ter um fim. Vai ter um fim. Que eu prometi. Mas para esse fim chegar, eu vou terminar a missão. Vai ser pregado em todas as... E não é país, né? Etnias. E Jesus quer fazer isso através de quem? De nós. Da igreja. Então tem um lugar para todo mundo. É isso que o Perspectivas faz. Muito bom. A missão é de Deus e é tudo para a glória dele, entre todos os povos da terra, e tem um lugar para você. Tem um lugar para o Douglas, tem um lugar para o Flávio e para essa galera que está assistindo a gente. A gente quer ajudar você a descobrir o propósito global de Deus. Cara, isso é maravilhoso. Cara, faz todo sentido, entendeu? Um monte de gente dizendo assim, cara, o que eu tô fazendo aqui? Cara, eu tô ganhando dinheiro, minha profissão. Cara, pra que isso aí? E às vezes fica assim, né? Me falta algo. Falta algo. Uma última pergunta. Já tá acabando? Nós estamos aqui já há um tempo legal, viu? Não, pô, Douglas. Mas eu quero. Faz isso não, cara. Aí você responde quanto tempo você quiser. Pô, tá muito bom o papo aqui, cara. Se a gente tem alguém aqui nos ouvindo, eu ia falar se tem algum jovem, mas não precisa ser jovem, pode ser qualquer um, nos ouvindo, e de repente já há um tempo queima no coração dele essa questão de alcançar, por exemplo, os povos muçulmanos, ouvindo isso aqui, algo despertou dentro de você, por onde você diria para essa pessoa começar? Quais são os passos? Ok, primeiro eu acho que ele tem que ter um envolvimento intenso com a igreja local. Ok. Cara, é a igreja, não tem outro plano de Jesus, né? Então eu acho que ele pode se dar mais e se envolver na igreja local. Primeira coisa. Aliás, antes disso, a contemplação de Jesus, o amor por Jesus, a transformação de Jesus. Ele quer testemunhas, né? Exatamente. Igreja local. É o caminho, é o chão da fábrica ali, é o discipulado na vida, exatamente. Pô, você imagina um cara que quer ir para Marrocos, por exemplo, mas nunca evangelizou ninguém aqui. Pô, lá em árabe, um país muçulmano, vai fazer. Ele acha que ele vai entrar no avião e vai receber a unção missional. Pô, esquece. E uma coisa que as pessoas esquecem é que, por exemplo, nós estamos aqui em Bragança, com a igreja local aqui. As pessoas esquecem que aqui é uma missão, que é um povo que veio do céu, que tá numa terra estranha. Pode ter nascido em Bragança, mas você nasceu de novo, você veio do céu. Então aqui é também uma missão. Nós estamos plantando uma igreja e alcançando bragantinos, paulistas, brasileiros, né? Então já é uma missão. E é daqui pro mundo, né? E é daqui pro mundo. E aí quando eu vou pra transcultural, vai ter as suas dificuldades de língua e tal. Sim. Mas é isso que você falou, né? Eu tenho que dar fruto aqui. Exatamente. Né? A gente tem uma expressão no Perspectivas que é glocal. A gente pegou a palavra global e local. O Stott já dizia isso, né? Pense globalmente, mas haja localmente. Muito bom. Mas então é a junção. Não é um ou outro. A igreja é local. Então aí você começa com o seu envolvimento local e o resto é com Deus, filho. Sim. Se Deus quer te levar, lembra de Filipe? Tava servindo na igreja, as viúvas lá, aquela treta que teve lá, e depois Samaria, e depois deserto. Sim. E depois 10 Decápolis, né? Foi transladado para lá. Cara, onde que eu vou? Isso não é contigo. Ama Jesus, se envolve com a igreja local e eu diria, então, o terceiro passo. Cara, você pode fazer um curso como o nosso de perspectiva que vai ser um impacto na sua vida. A gente não gosta de usar que o curso Perspectivas é um curso de missões. Não é. É um curso de propósito. De entender o propósito de Deus, o propósito global de Deus. Então,
mais de 25 mil alunos que já fizeram o nosso curso Perspectivas presencialmente, a vida deles realmente foi impactada. Primeiro, você passa a amar mais Jesus e o Evangelho. Segundo, você passa a amar mais a igreja de Jesus. Terceiro, você ama a causa de Jesus. A causa de Jesus é o seu propósito global. Então eu acho que se ela tem condições de fazer um curso de Perspectivas na sua cidade, ou quem sabe Deus está querendo usar essa pessoa que está ouvindo para levar para sua cidade, vai ser um impacto, cara. E realmente. E depois você discerne. É tempo isso. Você pode dizer isso, e eu também, né, Douglas? A vida cristã é um discernimento, né? São momentos. Cara, eu tava lá em Marrocos, queria morrer lá. Jesus falou, não é o momento lá. Porque não dá pra fazer missão do jeito que você e eu queremos. Tem que ser do jeito que Jesus quer. Eu queria morrer em Marrocos. Jesus falou, não, tu vai pro Brasil. Eu falei, mas Jesus, Brasil é muito difícil, complicado lá. Os crentes de Jesus, complicado. Deixa eu ficar aqui com os muçulmanos. Não, eu quero você lá. Pra mobilizar mais pessoas, pra treinar mais pessoas, pra realmente o meu nome ser conhecido entre os povos. Então é isso. Não tem complicação. É isso. Amar Jesus, servir a igreja e entender qual o seu papel no grande propósito global de Deus. Meu amigo, obrigado. Cara, que honra. Que prazer. privilégio. Obrigado por testemunhar aqui e pelo seu coração e você tá dedicando a sua vida nisso. Isso é muito inspirador para nós. Eu tenho plena convicção do Senhor fazendo isso através de você, mas é maravilhoso a gente ter exemplos, né, palpáveis aqui pra gente olhar, tipo Paulo falando, né, me imita aqui que eu tô imitando a Cristo. E obrigado por servir a galera aqui da Jesus Cop School, acreditar aí nesse início, né? A gente tá brincando assim, o pessoal, tudo feliz que é da primeira turma. Eu falei, gente, vocês são cobaia aqui, gente. Vocês estão aqui junto com a gente construindo isso aqui e muita gente vai passar por aqui. E que o Senhor abra portas e mais igrejas que abracem realmente a missão e o entendimento do que Deus está fazendo no mundo. Amém. E que o Senhor continue dando sabedoria. Privilégio. Obrigado, Flávio. Obrigado você que ficou aqui ouvindo, assistindo, você que tá nas plataformas digitais aí. Eu queria te falar um negócio. Pega esse link, sai mandando para todo mundo. Manda para o maior número de pessoas, que mais pessoas possam ser alcançadas por esse testemunho, por essa verdade, por essa chama missionária que está ardendo no nosso coração. Também deixa um comentário aqui o que o Senhor ministrou no seu coração durante esse papo aqui e curte esse vídeo. E se inscreve no canal, toda segunda, toda quarta, direto tem vídeo novo aqui, com o objetivo, deixar você mais parecido com Jesus. Deus abençoe e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu.